Eu fiz um personagem novo, começando por um pronto que eu já tinha feito um tempo atrás. É como se fosse uma skin, mas eu mudei tanto que virou um personagem completamente diferente. Às vezes me perguntam para que são esses modelos que eu faço, se tem um jogo por trás deles, e tem sim, esse personagem é pro meu jogo. Eu mencionei esse projeto pela primeira vez faz um ano em uma postagem de comunidade, e desde o começo a ideia era um jogo de fantasia medieval, single player, em terceira pessoa. Alguns modelos que eu fiz durante o ano foram criados pensando nesse projeto, como essa maga e esse dragão. Eu também fiz um pedaço de um cenário, mas acabei descartando. Eu não achei feio, só achei que não encaixava no projeto. Já o dragão foi a primeira criatura, tipo, grande assim que eu fiz, e o feedback foi bem positivo, bem positivo. Isso quase deixou claro qual seria a aparência final do jogo, mas quase, porque depois eu testei um estilo retrô, inspirado em jogos de PlayStation 1. Eu fiz 2 personagens e um ogro com essa pintura diferente. O resultado ficou legal, a recepção também foi boa, e isso deixou sem saber que estilo escolher. Mas depois de um tempo eu decidi que eu não tinha muito conforto com esse visual retrô comparado com o outro, então eu descartei, mas descartei para esse projeto. Eu abri um outro projeto menor, tipo um jogo de terror, e lá que eu vou continuar testando o visual retrô. E saindo de estilo, outro teste muito importante recente que eu fiz foi na parte de programação para jogos. Eu fiz uma réplica de Overwatch e não tem nada a ver com esse projeto, mais ou menos. Foi para eu testar, tipo, capacidades. Eu queria saber o que eu consigo e o que eu não consigo fazer na parte funcional, e eu fiquei feliz com o resultado. Aquilo lá me deu muita confiança para esse projeto, então tudo isso foi o meu período de treinamento, sei lá. Mas agora é hora de falar sobre o jogo em si. Que jogo é esse em que eu vou usar esse personagem? Se eu tivesse que explicar em 10 segundos, seria Genshin com personagens fofos, igual Genshin, sem microtransação e single player roguelike. A referência em Genshin vem principalmente do sistema de elementos, na verdade, e da troca de personagens. Lá, cada personagem tem um elemento, tem como você trocar de personagem, então você aplica um elemento no inimigo, troca de personagem, aplica outro elemento e acontece uma reação. Genshin não inventou elementos, falam que Zelda que popularizou esse sistema, mas eu gosto da forma que Genshin implementou as ideias, e uma coisa legal é que, como é o meu projeto, eu não preciso copiar tudo que Genshin fez, eu vou só pegar as partes que eu gosto e deixar de fora as partes que eu não gosto. E agora sobre a outra parte da descrição do projeto, é roguelike. Para quem não conhece, em resumo extremo, morte é permanente. Jogos recentes, assim, andam preferindo partidas curtas, você não fica vivo por muitas horas. Isso pode parecer frustrante, ter que voltar do início quando você perde, mas a ideia é ser uma experiência tranquila, boa, desde o início. Então quando o jogador perde, ele só quer experimentar coisas diferentes da próxima vez. E também tem outros motivos para escolher esse gênero. Você consegue deixar o jogador encontrar combinações ridículas de itens poderosos, sem muito problema. Quem conhece esse tipo de jogo sabe que tem como ser muito criativo com os itens. E tudo isso só é possível porque o jogo, em algum momento, reseta. E mais uma vez, isso pode soar problemático, mas jogos como Mega Bonk mostraram que ainda dá para passar uma sensação de progresso, liberando dificuldades novas, personagens novos, então opções diferentes para o jogador. E liberar personagens novos se encaixa muito bem com a inspiração em Genshin também. Mas por que foi só agora que eu decidi que eu tô pronto para fazer o projeto para valer? O tempo passa rápido. Já faz um ano desde a primeira postagem, então se eu não começar, eu não vou fazer. Mas tem motivos mais lógicos também. Esse personagem é a prova de que eu não preciso de tudo decidido desde o início. Se eu consigo transformar um personagem antigo em um outro completamente diferente, quer dizer que eu não preciso acertar de primeira. Eu posso fazer mais alterações depois, se eu precisar. Tô gravando essa parte depois de já ter feito o vídeo. Eu acabei lembrando que eu nem falei sobre o personagem. Ele foi, talvez, obviamente, inspirado por Genshin. Eu não usei nenhuma referência direta, nem teve, rascunho ou desenho desse personagem. Eu tava só querendo realmente experimentar, ver o que acontece. Talvez o Kaeya de Genshin tava na minha cabeça, porque ficou lembrando um pouco, eu acho. E a intenção aqui não foi só me inspirar em Genshin, eu tava tentando manter o meu estilo, porém detalhar um pouco mais, tentar uns designs um pouco exagerados, pra ver se ainda funciona. E isso me lembra de uma outra coisa. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz muitos outros personagens, e nem todos eles foram criados para esse projeto. Por exemplo, alguns têm roupas modernas.
mas o que eu tô pensando é em adaptar pelo menos alguns deles para esse estilo medieval simplificado, mas ao mesmo tempo um pouco detalhado que você tá vendo aqui. Por último agora, eu também fiz uma outra coisa, tipo, meio aleatória, legal, que foi pegar o mesmo personagem que eu usei pra fazer esse do vídeo, eu usei ele pra fazer uma versão feminina. Não terminei ainda, então não vou mostrar muita coisa, mas foi maneiro fazer, porque eu alterei pouca coisa, mas já fez, tipo, muita diferença e eu achei que ficou legal. Se você gostou do vídeo, dá um like, considera comentar alguma coisa, porque ajuda muito em algoritmo, essas coisas. Considera compartilhar o vídeo, hypar, se inscrever no canal, é claro. E é isso. Até a próxima.